Boa noite, gente! Boa noite a todos, bem-vindos à nossa primeira live da sequência de lives de aquecimento aqui do nosso Instagram. O pessoal já deve estar começando a entrar. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre equipamentos para quem está iniciando, tem dúvidas sobre o que usar, qual equipamento comprar. Hoje a live é sobre isso. Boa noite, Carol. Boa noite, Dali. Bem-vindos. Daqui a pouquinho eu começo, vou esperar o pessoal entrar. Boa noite, Estética MS. Boa noite, Isa. Vamos entrando que hoje o tema é muito bom. Daqui a pouco eu vou explicar algumas coisas para vocês. Vou mostrar tanto o equipamento, boa noite, Cris, tanto os equipamentos que eu iniciei e os equipamentos que hoje eu recomendaria. Porque é isso, né? Conforme o tempo vai passando, a gente começa a ter uma experiência diferente e visão diferente. Quando eu iniciei, boa noite, Cris, boa noite, Vera. Manda boa noite pro Jairo também. Eu tava dizendo que quando a gente começa na estética, às vezes a nossa visão ela acaba sendo bastante impactada pelo que a gente vê assim, né? De sendo comercializado. O ponto é que não é por isso que realmente a gente precisa desse equipamento. Então, o que eu tô tentando trazer aqui? Boa noite, Emília. Boa noite, Hélio, Matheus. O que eu tô tentando trazer, né? Que eu vou trazer para vocês na live de hoje. A visão que eu tenho hoje, depois de ter quase 8 anos na área da estética e percebido que talvez eu não teria comprado os equipamentos que eu comprei no começo. Não que eu me arrependa, foram ótimas escolhas. Mas, para entregar mais resultado desde o começo, provavelmente eu teria comprado esse outro que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Boa noite, Mi. Boa noite, Naná. Boa noite, Carol. Pessoal, me falem de onde vocês estão falando, de onde vocês são, para eu saber. Boa noite, Maria. Que legal, tô vendo gente aqui, ó, na live, que já faz parte da nossa comunidade. Que legal. Falem pra mim de onde vocês são, só pra eu saber, conhecer um pouquinho melhor. Muitos de vocês eu ainda não conheço. A Carol é do Uruguai. Que legal, Carol. Prazer. Fiquei feliz de ter você aqui. Tem a Marisol também, que costuma entrar, que ela é de... A Marisol é do Chile. Ah, a Emília é de Rondônia, que legal. Pavão, nossa, eu adoro Minas. Passei bastante em Minas. Cuiabá, Goiás, Trindade, que legal. Gente, que delícia. Muito bom. A Mia de Guarulhos, eu tinha uma noção, mas eu não tinha certeza. A Lídia de Bauru, a Lídia já sei. Bom, então, o que eu preciso aqui começar a explicar para vocês, tá? Vou começar aqui alguns pontos. De repente, tem algumas pessoas que ainda não me conhecem, então eu vou me apresentar, primeiro de tudo, né? Eu tô pedindo para vocês se apresentarem, não vou me apresentar, não faz sentido. Então, eu sou a Daniela Catanzaro, eu sou biomédica esteta, atualmente eu sou mentora de profissionais de estética, sou professora universitária, dou aulas aí em uma universidade e, além de tudo isso, atualmente eu também... atualmente não, né? Eu sou mestre e doutora em ciências pela USP. Então, eu já estudei um pouco, né? Fiz mestrado, doutorado na USP em Bauru. Então, eu sou de Bauru. Na verdade, nasci em São Bernardo do Campo. Fui para Bauru com 7 anos. Atualmente, moro em São Paulo há 3 anos. E eu gosto muito daqui. Apesar da loucura, né? Eu gosto de São Paulo. E... o que eu preciso também dar de continuidade aqui para vocês? Além de falar sobre os equipamentos, né? Que eu vou conversar aqui com vocês bastante sobre os equipamentos em si. Eu preciso avisar todos vocês que teremos um evento em breve, tá? Sim, um evento muito especial, que é uma Masterclass de 3 dias. Como que vai funcionar?
Na Masterclass de 3 dias, eu vou... o nome dela é Masterclass da Estética, do protocolo ao lucro. Então, eu vou te explicar como é que você tem aí, em 3 aulas, a grande oportunidade de atrair clientes, aumentar o seu faturamento e ainda deixar os seus clientes realmente fidelizados, né? Porque o que a gente quer não é só ter clientes, não adianta nada todo mês eu precisar correr atrás de clientes, eu preciso cativar os meus clientes e fidelizá-los. Então, eu realmente preciso de algumas estratégias para conseguir fazer isso. Então, eu vou explicar para vocês muito sobre isso nessa Masterclass. Que aí a gente sai, não só, o protocolo ele é fundamental, né, para trabalhar com estética, a gente tem que saber exatamente o protocolo efetivo, que entregue resultado, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer outras coisas, não só entregar resultado. Como é que eu trabalho com, por exemplo, o marketing? Como é que eu trabalho com a fidelização em si? Então, tudo isso é importante e vai ser discutido lá na Masterclass. Então, se você ainda não está inscrito na Masterclass, digita aqui nos comentários, tá? Quero, só escrever quero, que a gente já vai colocar para vocês uma mensagem no direct com o link para você entrar, tá bom? A Mi perguntou, que lugar de São Paulo? Boa pergunta. Eu atualmente, como que funciona? Eu moro na Vila Mariana e trabalho na Vila da Saúde. Saúde e Vila Mariana ficam pertinho do outro aeroporto, né, Mi? Você tá perto de um aeroporto, eu tô no outro, tá bom? Então, eu tô aqui na Saúde, bem pertinho do metrô. O metrô Saúde fica na quadra de trás aqui do prédio comercial que eu atendo. E é isso, gente. Faz 1 ano e meio que eu tenho aqui o consultório. Eu já falei algumas vezes, né? Talvez algumas pessoas já tenham ouvido essa história, mas eu já não quis mais atender. Quando eu mudei para São Paulo, eu fiquei 1 ano e meio sem atender. E atualmente eu estou há 1 ano e meio atendendo, porque faz 3 anos que eu tô aqui, né? Mas eu não quis mais atender porque eu tinha muita dificuldade de ver resultado. E toda vez que meu marido mudava de cidade, eu precisava captar cliente de novo. E isso me cansava, estressava, ficava, né, sempre naquela angústia de ter cliente, até que chegou um momento em que eu entendi, né, o que eu estava precisando ajustar, acertar de parafuso, e o negócio engrenou. Mas para isso, né, eu precisei sentir na pele muita coisa, e hoje é exatamente o que eu faço, assim, explico para vocês muita coisa que vocês de repente não precisam mais passar, justamente porque eu já passei, então eu explico muita coisa, tá? Só falando sobre as 3 aulas, para quem tiver interesse em entrar na Masterclass, vai ter certificado, tá? A primeira aula é sobre os pilares, vou ler aqui porque é bastante coisa para falar, tá, gente? Ó. Então, a primeira aula, os pilares para atrair clientes fidelizados e aumentar o seu faturamento na estética, mesmo começando do zero, tá bom? Então, eu tenho bastante aluno da faculdade, lá da graduação, que tá começando. Então, eu expliquei muita coisa para eles e hoje é um orgulho ver esse pessoal criando asas, voando, conquistando o seu espaço, tá? Então, é muito gratificante ver os depoimentos deles falando, nossa, me ajudou muito a iniciar, a começar meus atendimentos, transformou a minha carreira, então, por isso que essa primeira aula é exatamente esse tema, os pilares para atrair clientes fidelizados. Na segunda aula, nós vamos falar sobre como aumentar o seu faturamento, aumente o seu faturamento, destaque-se na estética. Protocolos eficientes e de resultados surpreendentes com baixo investimento. Aí o negócio é bom, né? Porque eu fui na feira ontem, né? Teve alguém aqui que foi na feira? Conta aqui pra mim, quem foi na feira da estética? Na feira da estética, né? Porque feira, se a gente fala feira, fica meio estranho assim, mas feira, a Estética Inc. aconteceu hoje e ontem, sábado. Alguém aqui foi na feira da estética? Tiveram vários equipamentos que foram lançados lá na feira e eu achei bem legal, porque assim a gente se atualiza muito. Às vezes eu falo, nossa, feira, a gente sempre vai, né? E parece que a gente acaba ficando um pouco assim, nossa, será que eu vou? Será que eu não vou? Porque eu já fui ano passado, já fui esse ano outra vez, mas sempre tem lançamento. Então eu já chego nos estandes perguntando, o que tem de lançamento? E aí foi assim que eu descobri alguns bem interessantes.
Por exemplo, um equipamento que é como se fosse uma bioimpedância, mas a gente começa a cliente fica em cima de uma balança e de frente para um espelho. E aí tem câmeras nesse equipamento que vão fazendo todas as medições da cliente. Então ela vai mexendo o braço, tal, vai tirando todas as medidas, como se fosse uma fita métrica que nós vamos fazer, né, a avaliação, só que é a evolução disso. Então, como que funciona? A cliente vai ficar, então, de frente para o espelho, ali ela vai ter uma mensuração total do corpo dela. Não é a bioimpedância, não é como a bioimpedância não tira, por exemplo, todos os detalhes, né, não dá todos os detalhes da bioimpedância. E, ao mesmo tempo, a gente acaba entendendo que é uma evolução, porque a gente não precisa mais ficar ali passando a fita em volta do corpo da cliente. Existe o equipamento para isso hoje em dia. Então, achei super legal. Esse é um dos exemplos, mas tem vários. A Michelle tá falando, bom, boa noite para todo mundo que eu ainda não consegui falar boa noite. E a Michelle, eu perguntei quem foi na feira da estética ontem e a Mi falou. Eu acabei de chegar, estou morta, hoje estava mais tranquilo, mas cansei, fiquei o dia todo, vi várias palestras. Nossa, tem uma coisa que é bom de feira de estética, de feiras, né, congressos no geral, é conseguir ver palestra, porque a gente se atualiza muito, além de ver os lançamentos, a gente se atualiza muito, sempre tem pra gente aprender. Mesmo em protocolos que às vezes a gente acha que tá bem, assim, direcionado, às vezes a gente acaba percebendo que tem alguma coisa que a gente pode agregar. Então, eu sempre recomendo para os alunos que façam, que participem, porque vale a pena. Perfil da Beleza perguntou, de qual empresa é essa balança? Eu vou postar, eu não lembro agora o nome certinho, mas foi a empresa que fez o Vela Shape. É um equipamento muito antigo, eles falaram que eles ficaram muito tempo para conseguir criar um novo equipamento que fosse tão bom quanto o Vela Shape. E também, essa mesma empresa, eu marquei nos stories deles, tá? Essa mesma empresa, ela colocou um equipamento que eu achei bem interessante, que é um endermo com radiofrequência junto. Gente, endermo com radiofrequência, achei sensacional. Mas, né, vocês devem imaginar que não são os equipamentos mais baratos que tem no mercado. Muito pelo contrário, são os lançamentos, né? Mas vale super a pena para quem tá disposto a investir nesse tipo de tecnologia. Bom, vou falar a terceira aula que vai acontecer na nossa Masterclass. E os dias, né? Não falei que dia que vai acontecer o Masterclass. Deixa eu só abrir aqui. Terceira aula é a aula mais importante, tá? Nós vamos falar o mapa para encantar, conquistar mais clientes e ainda multiplicar o seu faturamento na estética. Então, eu vou te dar um mapa. Tudo que você precisa para conseguir aumentar a clientela, cativar a clientela e ainda aumentar o seu faturamento, que é o que no final das contas a gente realmente precisa também, né? Se eu falar só ensinar protocolo para vocês, com certeza vocês vão aprender. Mas e depois, o que você faz com isso? Então, eu quero que você realmente entenda tudo que você precisa para conquistar clientes e aumentar o seu faturamento com isso, tá bom? Com essas ferramentas que você tiver. E vamos lá, agora eu vou falar sobre os equipamentos. Vamos pensar o seguinte, quem aqui já começou a trabalhar na estética e comprou algum equipamento que ficou encostado? Assim, não, achei que fosse usar e não usei. Me conta se sim e qual, para eu saber, tá bom? Enquanto isso, eu vou explicar o seguinte para vocês. Conforme a gente vai aprendendo a trabalhar com os protocolos, a gente entende que nem sempre a gente precisa de equipamento. Tem muita coisa que as nossas mãos e os produtos são capazes de fazer. Então, quando eu comecei a atuar na estética, qual foi o primeiro equipamento que eu fui buscar? O vapor de ozônio, tá? O vapor de ozônio, ele era um equipamento que, na minha visão, era essencial naquela época, porque eu iniciei na estética dentro de uma clínica. Eu fazia estágio dentro de uma clínica lá em Bauru, e isso em 2016. E essa clínica, ela tinha aquelas máscaras térmicas que a gente deita a cliente e a cliente fica com uma máscara térmica no rosto. Só que tinha cliente que se queixava bastante. E aí eu achei, bom, quando eu começar a atender, eu tenho que ter o vapor de ozônio, porque eu não posso ter essa máscara térmica. Ok, meu raciocínio não estava errado. Mas hoje eu vejo que nem mesmo o vapor de ozônio a gente precisaria. Por quê?
Porque existem produtos que são capazes de promover uma excelente emoliência, ainda por cima tem um efeito anestésico para que o cliente sinta o mínimo de desconforto possível e ainda, além de tudo isso, nós temos, por exemplo, a possibilidade de ter ativos bactericidas, de fato, mais comprovados do que o próprio vapor de ozônio é na hora da limpeza. Sem contar que quando a gente vai para a limpeza de pele, às vezes por exemplo, se eu tô iniciando, pode ser que eu vou ser uma profissional que atende na casa do cliente. Nesse caso, é um produto, um equipamento pesado. Quer ver? Vou pegar o meu aqui. Ó, peguei ele aqui. Pra quem não conhece, esse é o vapor de ozônio, tá? Atualmente ele tá bem conhecido porque nós temos o vapor de ozônio sendo usado nos salões de beleza, né? Os cabeleireiros têm usado bastante para fazer tratamentos capilares, então tem sido um produto que tem bastante aí saída, né? Bem visto no mercado. Só que, então, ele é um equipamento, assim, não é dos mais leves pra gente trabalhar, sendo que muitos produtos que temos na estética têm muitas funções que ele consegue fazer, que no caso seria emoliência e ação bactericida, tá? Então, com isso, o vapor de ozônio, hoje, na minha visão, não seria o principal, mas ele é básico, tá? Assim, já passei de um certo patamar, tenho alguns clientes, aí vale a pena você ter porque você acelera o seu processo na hora de fazer a limpeza de pele. Ao invés de ficar 20 minutos com emoliente, fica 10. Então, olha quanto tempo você não ganha na hora de fazer uma limpeza de pele profissional, tá? Bom, e aí que existe também a possibilidade de, junto com o vapor de ozônio, você pensar, nossa, mas eu vou fazer uma limpeza de pele e além do vapor de ozônio, eu preciso também de um outro equipamento que é o alta frequência, esse aqui. Ops, consegui. O alta frequência é esse equipamento aqui, ele tem um eletrodo que fica aqui nele e tem até eletrodo para trabalhar capilar. Ele é muito versátil e eu gosto dele porque ele ajuda bastante a cicatrizar a pele depois da limpeza de pele, tá? Só que também tem produtos, inclusive um que eu uso muito no tratamento corporal, que é a argila verde, que a gente consegue ter ação bactericida, cicatrizante, sem depender do alta frequência. Então, nesse caso, eu acabo percebendo que são equipamentos que muitos profissionais de estética buscam quando estão iniciando, mas às vezes vale mais a pena você investir em um outro equipamento que vai realmente mudar o seu resultado do que esses que têm produtos que podem ter efeitos similares, ok? Pessoal, esqueci de falar uma coisa importante. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui pra mim nos comentários, tá? Todas as lives, quem faz são vocês. Eu fico aqui explicando e tirando dúvidas de vocês, porque eu gosto mesmo dessa participação, tá? Então, se tiver dúvida, se tiver sugestão de tema pra gente conversar futuramente, podem deixar aqui. Enfim, se tudo isso são produtos que são substituíveis por quem está começando, o que será que eu poderia fazer para conseguir investir num equipamento interessante, mas eu estou iniciando e preciso de um que seja muito versátil? Nesse caso, o equipamento que eu recomendo hoje para quem está começando é o equipamento de endermologia, tá? Esse equipamento aqui, ó. Por que o equipamento de endermologia, gente? Primeiro que, mesmo que você vá atender na casa de um cliente, não é tão difícil você transportá-lo, tá? Ele não é, apesar dele ser também não muito pequeno, ele não é difícil de você carregar ele e tudo mais. Mas não é por isso. O que mais me faz gostar desse equipamento é que nós podemos trabalhar corporal com ele e também tratamentos faciais, como por exemplo um peeling de diamante. Olha que enriquecedor na hora de fazer uma limpeza de pele, você trabalhar com peeling de diamante.
né? Você tá começando e já oferece junto com a sua limpeza de pele ou paralelo, então você pode também oferecer só o serviço de peeling de diamante com o equipamento de endermologia. Você pode ter vários tipos de limpeza de pele. A Grazi falou que foi o primeiro que ela comprou. Muito bem, que bom que você teve essa percepção desde o início. Esse equipamento, então, ele é extremamente versátil. Eu posso trabalhar com ponteiras corporais, como essa daqui. E qual que é o benefício que ele vai me trazer no corporal? Celulite, ele ajuda a diminuir aquele aspecto de casca de laranja da pele, da perna. Só que, no corporal, gente, ele precisa ser bem trabalhado. Não sei se vocês já ouviram falar das linhas de Langerhans. Aliás, no facial também. As linhas de Langerhans, elas são linhas de tensão da pele, que quando a gente trabalha com vácuo de forma equivocada, eu posso promover uma flacidez, ou seja, um aspecto de pele não tão firme, né? Uma pele realmente ali que começa a ficar com aspecto de pele envelhecida. Sendo que, enquanto eu tenho um equipamento excelente e sei trabalhar corretamente, esse equipamento vai me trazer bastante benefício, tá? Então, ele na celulite é excelente. Na modelagem abdominal, eu acho que mais ainda, tá? Pela minha experiência, pelo que eu aplico, na modelagem abdominal, ele é fantástico. Além disso, ainda falando de corpo, eu vi aqui que tem uma pergunta da Emília, já vou responder. Falando de corpo, nós podemos trabalhar com o pump do bumbum, sabe? Esse aqui, ó, pump do bumbum. Gente, sinceramente, não gosto, tá? Não gosto do pump, mas você pode. Por que eu não gosto? Porque ele tem um efeito Cinderela e eu preciso ser sincera com vocês e com os clientes, tá? Sendo muito honesta, ele vai te dar um efeito imediato, mas se você só fizer uma sessão, passou um tempo, passou um dia, 2 dias, esse efeito vai diminuir se fizer uma sessão só. Agora, se você trabalha de forma correta com o equipamento e ainda associa técnicas, como por exemplo o Glutamax. Glutamax é uma técnica bem conhecida no mercado. Se você associa técnicas, aí sim você vai ter um excelente resultado. Trabalhando só com endermo não é o meu preferido, tá? Mas pode ser que tenham pessoas aí que gostem, eu estou falando a minha experiência, tá bom? Então, no corporal, tem essa ponteira aqui que é ótima. Tem também a ponteira de você trabalhar, que é uma boca de sino, ela é de vidro e parece um sino. Também excelente para tratamentos corporais. E tem ainda a parte facial. Lá na parte facial, o que eu tenho para fazer? Peeling de diamante, como eu já expliquei. E também dá pra fazer massagem lifting com essa ventosinha de vidro aqui, ó. Dá pra fazer tratamento com efeito lifting. Você trabalha a pele nas linhas de tensão e dessa forma você promove um efeito lifting na pele. O que é interessante? O peeling de diamante, ele tem diversas ponteiras. Tem essa mais grossinha, tem das mais fininhas. E aí você vai entender qual é a necessidade da pele, o quanto essa pele é mais espessa e trabalhar para afinar, porque o peeling de diamante você trabalha com linhas finas, você ajuda em peles que são muito oleosas, porque também vai reduzir um pouco essa espessura da pele. Peles oleosas são mais grossas, são mais espessas, então a gente diminui a espessura da pele. Então, por tudo isso, ele é bem interessante, tá? Mas, deixa eu pensar, você não precisa se preocupar só com preço. Inclusive, tô vendo aqui uma pergunta, né, se eu indico alguma marca. Primeiro de tudo, sobre marca, o que você precisa se preocupar? Se tem Anvisa, tá? Todos os produtos, todos os equipamentos têm que ter registro na Anvisa. Tudo que você vai usar na sua cliente, seja dentro de um consultório ou um atendimento home care. Porque você tem que ter segurança para trabalhar com aquilo. E os equipamentos, se você não tem registro, além de você correr um sério risco de multa, uma série de problemas burocráticos,
você ainda corre o risco de não entregar resultados efetivos, porque quem te garante, se não é registrado pela Anvisa, não passou por um crivo, que ele realmente entrega aquilo que ele promete. Por que eu tô te falando isso? Aqui, ó, no nosso equipamento, deixa eu pegar ele para mostrar. Aqui no equipamento, eu consigo ver um reloginho. Tem alguns que são digitais já. Nesse reloginho, não sei, não vai dar para vocês verem daí, mas ele chega a 760 aqui. O que isso significa? Toda vez que eu tenho a necessidade de trabalhar com uma pressão do meu equipamento, eu preciso, muitas vezes, que chegue exatamente na pressão do protocolo. Só que pode acontecer dessa pressão, se não for um equipamento devidamente registrado, que passe devidamente pelas suas... a gente precisa fazer a manutenção, né? Se não passar por manutenções e tudo mais, corre o risco da gente não entregar o que o produto tá prometendo. Por exemplo, também o vapor de ozônio. Vai que você compra um equipamento que não tem registro e ele começa a liberar mais ozônio do que o necessário. Pode ser irritativo para a pele, pode também não fazer efeito nenhum, tá? Então, o primeiro ponto, antes de você escolher qual equipamento você vai usar, é saber exatamente qual é aí quais são esses pontos de atenção. Então, a questão de Anvisa é fundamental. Mas, falando de algumas marcas que eu gosto, tá? Que eu recomendo, HTM é excelente, Ibramed, excelente também. KLD, Medical Sun, são marcas que já são muito conhecidas no mercado. As que eu mais vejo o pessoal comprando são essa aqui que é HTM e também Ibramed, tá bom? As duas são excelentes. Só que o que você precisa se atentar? Não é só preço. Toda vez que você for comprar um equipamento como esse, que é muito versátil, por que ele é versátil? Tá vendo aqui, ó? Ele tem uma mangueira, e essa mangueira, nela, eu vou acoplar todas as ponteiras que eu mostrei pra vocês. Então, eu posso acoplar essa daqui, do corporal, só encaixei, ó, e já tá pronto pra eu usar. Ou então, eu posso acoplar a do pump. Aqui, eu venho e encaixo e trabalho com o pump. Mas, e se eu trabalhar com um equipamento, que eu for buscar um equipamento que fala, vamos supor que o valor dele seja 2.000 e o outro 3.000, em sites diferentes, os dois confiáveis. Quando você for olhar o preço, você vai olhar tudo que vem de ponteira nele. Porque às vezes pode ser que você esteja comprando um endermo só com ponteiras faciais. Ou então que você esteja comprando um endermo só com ponteiras faciais. Ou que você esteja comprando sem ponteira nenhuma e você tem que comprar tudo à parte. Vai sair bem mais caro para você. Porque essas ponteiras também não são muito, muito baratinhas. Tá? Então, vale a pena sempre você ficar atenta a esse ponto. Tem todas as ponteiras? Vou comprar o endermo. Tem todas as ponteiras? Se não tiver, aí, às vezes é por isso que o preço tá mais em conta, tá? Então, Anvisa, ponteiras e essas marcas HTM, Ibramed, KLD, Medical Sun, são as que eu recomendo, tá bom? Outro ponto, aqui uma pergunta. Pump com corrente, o que você acha? Acho excelente. Quando a gente tem a associação do pump, nossa, tem um resultado, gente, muito bonito. Amanhã eu vou mostrar pra vocês, vou postar aqui nos stories. Tem um resultado incrível, com 5 sessões, tá? De pump mais um protocolo. Se a gente faz um protocolo efetivo, vale muito a pena. Mas isso com tudo, né? Se a gente faz a nossa parte e de repente a cliente também não faz a dela, fica muito mais difícil um resultado legal, tá? Então, eu uso o pump aqui, mas a gente precisa estar atenta à forma de uso. Inclusive, falando em forma de uso e falando de equipamento de endermo, é importante vocês saberem que se você aplicar o endermo errado, já falei isso, mas vou falar de novo, se você aplicar o endermo errado, você pode causar flacidez na pele da sua cliente, facial e corporal. Então, tem que seguir certinho as linhas de tensão da pele. Saber aplicar esse equipamento é muito importante para um resultado efetivo, tá bom? Não só efetivo, mas seguro e que você
e a sua cliente fiquem satisfeitas. Isso é o mais importante. Além disso, você tem que saber usar, porque se você usar um equipamento como esse, com, por exemplo, uma pressão muito alta, como eu tava falando, vai que de repente o equipamento da Anvisa o equipamento que você comprou não tem Anvisa e você não tem controle se exatamente o que tá aparecendo para você no visor é a pressão que tá chegando. Se acontece isso, você pode ficar ali com um roxo muito intenso na pele da sua cliente e tudo mais, justamente porque a gente acaba tendo esse problema, né, de não saber a pressão. E aí a cliente fica com roxo. O vácuo, ele tem que ser bem trabalhado, né? E aí acontece isso. Inclusive, falando sobre o vácuo ter que ser bem trabalhado, a gente tem a pergunta aqui da Luciana sobre pump, corrente e vácuo. É uma excelente associação também. O pump, ele... Com corrente, o que acontece? A corrente, ela ajuda na tonificação muscular. O pump, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar bastante, também vai, de alguma maneira, estimular a musculatura, mas bem menos, e vai trabalhar bastante a derme. Por isso que a gente tem que trabalhar nas linhas de tensão, justamente porque a gente vai estimular bastante a derme. Esse vácuo, ele pega na camada de derme bastante. Então, ele ajuda, desde que você trabalhe aí corretamente. Vamos pensar o seguinte, e quando a cliente tem flacidez? Excelente pergunta a da Emília. A Emília, ela pensou numa coisa, se eu corro o risco de causar flacidez se eu não aplicar certo, será que mesmo aplicando certo, numa cliente que tem flacidez, eu corro o risco de piorar? Na verdade, você vai ajudar e muito uma cliente com flacidez, tá? Se você trabalhar corretamente com o endermo. Por quê? Quando a gente pensa, vamos pensar o seguinte, linhas de tensão da pele. Vocês já pararam para pensar que um cirurgião plástico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele faz um corte sempre, uma cesárea, né? Vamos pensar aí num parto. A cesárea, ela sempre acontece na mesma direção da pele? Sempre o cirurgião faz um cortezinho horizontal. Por quê? Esse cortezinho horizontal? Porque é exatamente a direção das fibras de colágeno que a nossa pele vai depois precisar formar novamente para cicatrização. Se a gente faz um corte, se o médico fizesse um corte de uma forma que não seja tão em direção a essas linhas de formação de colágeno e elastina novos, ali eu correria o risco de ter uma cicatrização bem menos bonita, digamos assim, esteticamente. Ela teria uma cicatrização menos interessante. Olha só uma analogia que a gente pode usar. Tô pensando, aconteceu um acidente, a pessoa se cortou. E ela se cortou, ou ela precisou de uma cirurgia de emergência na região do abdômen mesmo, só para ficar mais fácil. Mas a gente percebe que na hora ali da pressa de atender essa paciente, o médico, ou de repente até mesmo pela necessidade da cirurgia em si, ele não conseguiu fazer um corte na linha horizontal, ele precisou fazer na vertical. Na maioria das vezes, essa cicatriz fica muito mais visível. Por quê? Porque a gente não está trabalhando no sentido das linhas de colágeno e elastina, das fibras de colágeno e elastina, na hora da cicatrização nova. E isso vai impactar num aspecto mais estético ou inestético para o tecido. E tudo isso porque a nossa pele, a derme, ela tem as linhas que precisam seguir um padrão, que seguem um padrão no corpo todo para se formar. Por isso, toda vez que a gente trabalha de maneira errada com um endermo, o que vai acontecer? Causar flacidez. Da mesma forma que, se você trabalhar corretamente numa pessoa que tem flacidez, você estimula colágeno e elastina. Então, se a sua cliente tem flacidez, mas você sabe trabalhar com endermo, você com certeza vai promover um efeito muito interessante de diminuir flacidez. Inclusive, tem um protocolo que associa o Leort junto com esse trabalho de estimular colágeno, que promove um excelente resultado em flacidez,
tá? Então, só para vocês entenderem, não é proibido. E, inclusive, isso foi um mito por muito tempo na estética. Só podia usar em dermo. Tem gente que nem comprava em dermo antigamente, porque achava que, assim, ia causar flacidez na cliente. Mas, na verdade, é o oposto, tá? Você só vai causar flacidez se você trabalhar da forma errada com esse equipamento que é ouro na mão de quem sabe trabalhar com ele. Dá pra cobrar muito bem por sessão fazendo o atendimento só com esse endermo, tá bom? Mais nada. Por exemplo, uma sessão de redução de medidas, que a cliente perde medidas na sessão, dá pra cobrar tranquilamente aí R$250 numa sessão, ao invés de cobrar R$100 de uma drenagem linfática para entregar ainda mais resultado, tá bom? Flacidez, uso na pressão baixa, também é uma boa estratégia, mas o jeito que você trabalha é o mais importante, tá bom? E qual a pressão certa para melhorar flacidez? Depende da flacidez, depende da sensibilidade da cliente. Não tem, assim, um padrão. Vai depender da sua avaliação e de trabalhar corretamente com o equipamento. Aproveitando, se esse assunto é um que interessa a vocês, nós vamos fazer a Masterclass da Estética. Não falei os dias, tá? Primeiro dia... 30 de abril. Deixa eu abrir de novo aqui. Dias da Masterclass da Estética. Vai acontecer no dia 30 de abril, 1º de maio e 2 de maio. Essa Masterclass, ela tem 3 aulas onde eu vou explicar para os profissionais como a gente vai do protocolo para o lucro. Então, eu tô explicando aqui detalhes de protocolos. Mas, além dos protocolos, a gente precisa de lucro. Então, eu vou explicar tudo isso para vocês nesses 3 dias de aula. São 3 aulas gratuitas que vocês vão ganhar certificado no final do evento. Então, se você quer participar, escreve "eu quero" aqui nos comentários para você já receber o link de inscrição, fazer a sua inscrição, participar do evento e não deixar de ganhar aí um certificado por participar da Masterclass da Estética do protocolo ao lucro, tá bom? Deixa eu ver aqui quais perguntas temos mais. A Renata entrou, que já é aluna da comunidade. Tem como melhorar a flacidez de pele da cliente? Tem, e muito, Sandy, que foi isso que eu estava explicando, tá? Trabalhando corretamente, com os produtos corretos também, né? É muito, muito possível. E quando a cliente já tem flacidez, por conta de ter perdido muito peso. Pode ser, muita gente tem bastante flacidez abdominal por gestação, né? Então, dá pra gente trabalhar muito bem. E tudo isso que eu tô falando pra vocês vale pro rosto também, tá? Inclusive, o Indermo, ele causa um efeito lifting bem interessante, justamente porque a gente trabalha no sentido das fibras, tá? Flacidez, uso na pressão baixa, a Michelle falou aqui. No início, eu comecei com a máscara térmica, sem alta frequência. Conforme consegui comprar, também fui aumentando o valor da minha limpeza. Indermo e ultrassom, meus primeiros equipamentos. Ah, que legal! Eu quero, já me inscrevi, eu quero. Ótimo, pessoal. Vocês estão gostando desse tema? Eu tenho amanhã, nós vamos falar sobre expectativas do cliente. O que acontece? Às vezes, os nossos clientes, eles chegam, porque a gente posta nossos resultados, só que nem todo mundo tem os mesmos resultados, né? Então, amanhã eu vou falar como lidar com as expectativas dos clientes. Isso é uma coisa que é um truque, mas, na verdade, não é só uma questão de truque, é uma questão de perceber que você tem que ter aí bastante noção para conseguir conversar com o cliente e tudo mais. Ah, a Sandy falou que ama minhas aulas. Obrigada, Sandy. Fico feliz em saber disso. Espero que você já esteja inscrita na Masterclass da Estética, do Protocolo ao Lucro. 3 dias de aula, hein? Gratuita para vocês, vai ter bastante conteúdo. Então, eu vou explicar amanhã como que a gente lida com isso. Porque a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é exatamente com a expectativa do nosso cliente. Eu fiz um curso de harmonização facial há uns 4, 5 anos atrás. E o que mais me marcou foi uma frase que o dentista, que foi o profissional que estava lá dando o curso para nós, ele falou o seguinte: a primeira coisa que é contraindicação de protocolo de tratamento é a expectativa do cliente.
Mas será? Será que tem como eu trabalhar com isso? Então é isso que nós vamos falar amanhã. Porque o cliente, ele quer resultado, ele tá pagando, ele quer resultado. Mas como que a gente lida com tudo isso, né? Então vamos falar sobre isso amanhã. Amo suas aulas. A Isa falou, sou suspeita a falar, eu amo cada tema abordado. Ah, Isabela Serrano. A Isa é nossa modelo, nossa aluna do curso de limpeza de pele. Agora entrou para a comunidade de Catanzaro, já tá mandando resultados lindos do MDO. Eu tenho muito orgulho da Isa e, inclusive, ela vai participar de uma live aqui com a gente, contando bastante sobre a experiência dela na estética depois que ela entrou para a comunidade, tá bom? E desde que ela é minha aluna, né? A Isa é minha aluna desde antes dela entrar na comunidade, da comunidade existir. Me encantou, que bom, seus assuntos me ajudam bastante a melhorar. Ai, que bom, gente, muito obrigada, fico muito feliz. Perfil perguntou, tem prática? A princípio, não. A gente tem bastante informação e tem algumas dicas, mas eu vou mostrar equipamento, assim como eu fiz hoje, tá? Provavelmente a gente não vai ter ali uma aula, nossa, com uma modelo, porque isso tá muito ligado e exposto, né, de uma forma muito complexa e completa dentro da comunidade. Nem tudo a gente consegue colocar aqui, tá bom? Mas tem muita informação, sim. Gente, é isso, então. Amanhã eu espero vocês na nossa live de como lidar com as expectativas dos nossos clientes. Esse tema é muito importante. Não deixem de entrar na nossa comunidade. A comunidade, depois que vocês entram para fazer a inscrição no evento da Masterclass de Estética, vocês têm a possibilidade de trabalhar de conversar com a gente dentro do WhatsApp. Existe um grupo do WhatsApp que a gente vai trocando ideia. Eu vou falar, olha, vocês têm que fazer isso agora para conseguir receber o certificado. Então, eu e a minha equipe vamos passar para vocês tudo que vocês precisarem para conseguir depois, até no final, receber o certificado. No último evento, muita gente recebeu o certificado. Foi muito legal ver, né, tanta gente engajada ali, participando de todas as aulas, mandando todas as atividades para receber o certificado. E olha, elogiaram bastante, o certificado ficou lindo. E agora não vai ser diferente. Eu amo a forma como você passa os conteúdos. Que bom, muito obrigada, Samia. Fico muito feliz, viu? Eu fico muito feliz com o depoimento de vocês. Ainda quero poder entrar para sua comunidade. Desculpa fazer seus cursos, quer dizer. Ah, mas a comunidade é o curso. Inclusive, deixa eu explicar isso. Para quem ainda não, de repente, não ficou claro, porque pode ser complexo. O que acontece? Eu sou professora da área da estética há uns 5 anos. Quando eu iniciei, eu sempre, assim, o que as pessoas me falavam? Eu fui professora da BioAge, lá em Bauru, e lá na BioAge, eu dava cursos tipo de microagulhamento, equipamento. Quando a pessoa comprava o equipamento, eu dava o treinamento, sabe? Eu era professora técnica. E aí, eu ali iniciei como professora na área da estética. Só que eu já era professora de curso livre e tal, por causa do mestrado e doutorado. E aí, quando eu comecei a dar cursos, na época, né, a gente não tinha essa visão de dar cursos na internet. Então, o que eu fazia? Vinha aqui, inclusive eu tenho várias fotos de alunos aqui nesse consultório, que vieram aprender. Então, eu dava um dia de curso de limpeza de pele, um dia de microagulhamento, um dia de mentoria de endermologia. Só que chegou um momento que eu percebi que dava para colocar muita informação em um único lugar, que foi algo que ficou no meu coração por muito tempo. Só que eu não tinha, gente, como que uma pessoa só, né, dá conta? Tudo bem, meu marido me ajuda demais, mas ele tem o trabalho dele. Então, eu não conseguia colocar tudo em prática, fazer atendimentos, dar aulas na faculdade. Eu ainda, na época, era técnica da botânica e pensar em colocar dentro de uma plataforma os meus cursos. Só que aí, né, as coisas foram se desenrolando, desenvolvendo, Deus foi colocando as pessoas certas no nosso caminho, até que hoje eu tenho, né, 3 pessoas que me ajudam muito dentro dessa parte, né, de cursos aí da estética,
E aí eles falaram, Dani, por que que a gente, além do MDO, que aí eu tinha o MDO, que foi o método que eu criei para cliente conseguir, pra gente, né, para os profissionais conseguirem reduzir até 2 quilos do cliente na sessão. Só que aí eles falaram, Dani, se você tem outros cursos, por que que a gente não coloca tudo dentro de um curso, dentro de uma plataforma, como se fosse Netflix? E aí foi isso que eu fiz ali, né? E inclusive ele tá crescendo, tá, gente? Não tem cursos ali, por exemplo, quem já entra no MDO, quem já entra na comunidade, recebe o MDO, que é esse método de redução de medidas na sessão e progressivo. Tem também o curso Guia de Nutracêuticos para profissionais de estética, tanto quem quer manipular, então quer fazer a prescrição, como também para quem quer indicar suplementos que o cliente compra de livre acesso, independente de prescrição. Esse guia de nutracêuticos para tratamentos corporais também já está dentro da comunidade. Então, quem tem acesso a ele, a comunidade, já tá lá para assistir. Inclusive, eu recebi um depoimento bem legal de uma pessoa que assistiu, que gostou, que ficou bem satisfeita, porque ele acabou de ser lançado. E aí, tem também o curso de limpeza de pele, que vai entrar no dia 6 de maio. Agora, 6 de maio já vai entrar. E o que é muito bom? Além desses, né, aí, beleza, tem o de microagulhamento facial e labial para entrar, microagulhamento capilar, vocês vão ver, né, eu vou explicar mais isso para vocês na Masterclass, digita eu quero se você ainda não tá na Masterclass. Aí, dentro dessa comunidade, então, nós temos vários cursos, e os meninos, né, o Hélio, o Matheus e o Jorge, e o meu marido também, o Dali, o que eles falaram? Dani, a gente precisa mostrar para as meninas algumas coisas que eles percebem que a gente não tem. Eu falo uma coisa, gente, e fala para mim se para vocês isso é verdade. Quando a gente, isso não é só com profissional de estética, tá? Mas assim, tipo esteticista. Isso acontece com fisioterapeuta, esteticista, biomédico, nutricionista, dentista. Quando a gente sai da faculdade, o que acontece? A gente precisa divulgar o nosso serviço. Só que onde a gente aprendeu isso? Na graduação, a gente não aprende a fazer divulgação do nosso serviço, a gente não aprende a falar de marketing, a gente não aprende a falar de frente para uma câmera. E tudo isso é muito importante nos dias de hoje. Não é que o curso está errado, mas não tinha essa preocupação. E hoje em dia, quem não está na internet, quem não sabe trabalhar com marketing digital, fica muitas vezes esquecido. Uma vez eu ouvi uma frase, não sei de quem, mas quem não tá na internet não é visto. Quem não é visto não é lembrado, essa é bem comum. Justamente porque a gente precisa mostrar o nosso serviço, os benefícios dos nossos tratamentos. Só que é uma dor que os profissionais têm, que não sabem explicar muito bem exatamente o que o cliente vai ter de benefício. E com isso fica uma barreira. O cliente precisa de resultado, a profissional busca sempre capacitação, mas eles não conseguem se encontrar, justamente por essa barreira de muitas vezes o marketing digital, forma de você abordar o cliente, explicar. Pois é, a Cris falando, eu não sei fazer marketing. A internet está muito ruim. A minha internet está ruim? Ai, gente, desculpa. Gente, sério, minha internet está ruim? Não sabia. Me falem aqui se a internet tá ruim, tá? Por favor. Ou se foi um caso específico. Enfim, aí nós temos agora um curso para entrar dentro da comunidade que é exatamente sobre marketing, tá bom? Exatamente sobre como você vai trabalhar com tudo isso, para que você realmente aumente o seu faturamento dentro da estética, tá? Trabalhando, executando tudo que você aprende sem precisar de muito equipamento, mesmo que você esteja iniciando na área. Ah, que bom, gente, obrigada por avisar. Emília, talvez seja a sua internet, se você conseguir sair e entrar, mas a gente já tá finalizando, tá? Só tava explicando aqui o que é a comunidade, tá bom, gente? Porque realmente é algo que era um sonho que está sendo realizado. E aí tem bastante conteúdo entrando. Preciso muito aprender o marketing. Pois é. Isso é algo que realmente faz muita diferença. Tem gente que nasce com o dom, parece, né? Já sabe falar na frente da câmera, não sei o que lá. Mas a maioria das pessoas, principalmente profissional de estética, tem dificuldade, porque a gente não estudou para isso. Como querem cobrar da gente uma coisa que a gente não estudou para fazer? Então a gente tem que buscar, né? A gente tem que aprender. E isso é tudo, como esse pessoal que tá comigo, né? Os meninos que fazem aí toda a parte de marketing. Eles explicam, eles sabem, né, das nossas dores.
Hoje mesmo, um deles falou pra mim na reunião: Dani, a gente não vai falar nada, uma linguagem difícil, tá? A gente vai falar de como você construir sua marca, gente. Olha isso, lá dentro da comunidade, dentro desse curso em específico, eles vão falar como você constrói um branding, uma marca, como é que você pode trabalhar com enfim, artes. Eles vão dar, assim, um monte de dicas. E aí eu venho exatamente com esse ponto que a Cris tá falando. Tenho vergonha das câmeras. E aí eu vou explicar pra vocês. Quer uma dica já? Cris, ó, pega essa. Foi o que eu fiz. Gente, quando eu fiz mestrado e doutorado, o que eu fazia? Eu tinha que apresentar seminário quase todo dia para os professores da USP. E aí, o que eu tinha que fazer? Apresentar, só que eu tremia, eu chorava, eu sempre fui muito chorona, eu já melhorei, mas eu chorava muito. Aí, quando eu comecei a entender que eu precisava treinar para fazer as apresentações, eu comecei a ficar menos inibida. E o que me ajudou a fazer apresentação dentro das aulas mais segura? Além de estudar muito, o que eu ia falar, eu falava de frente pro espelho, tá? Então, toda vez eu ficava na frente do espelho, e eu falava, porque assim eu conseguia ter uma ideia melhor do que eles estavam vendo. E eu ficava um pouco mais segura. Essa foi uma estratégia, mas tem muito mais que a gente vai falar lá dentro desse curso em específico, que vai estar dentro da comunidade Catanzaro em breve, tá? Gente, esse curso, só ele, olha, eu falei hoje pro Hélio, eu falei, esse curso, só ele, já seria, assim, um baita de um curso. Mas ainda tem dentro da comunidade muitos outros. Vale muito a pena, gente. E, enfim, tudo isso a gente vai falar depois. Vou dar a última chance pra vocês, hein? Escreve eu quero se você quer participar da Masterclass. Dia 30 de abril, 1º de maio e 2 de maio. Esses 3 dias são 3 aulas gratuitas, 100% online, gratuitas para você assistir. Depois, no final, você vai receber o certificado para conseguir entender aí como você faz para aumentar a clientela, fidelizar essas clientelas para que elas gostem de você e ainda aumentar o seu faturamento. Tenho vergonha das câmeras, que legal, saber trabalhar com a internet é muito importante. É mesmo. Preciso muito aprender marketing. É isso, gente. Realmente precisamos. Então, amanhã vamos falar sobre como lidar com as expectativas dos nossos clientes, tá bom? Muito obrigada para quem ficou até o final. Amanhã, nossa live será às 8 em ponto de novo. E tem outras lives sendo disponibilizadas durante o dia para vocês. Ok, vale muito a pena uma mentoria com a doutora Daniela. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Ah, inclusive me pediram contato da Botânica lá no grupo da comunidade. E eu acabei de perceber que eu não mandei. Acho até que foi a Cris. Vou ver. Teve uma pessoa que mandou. Mas eu vou pegar seu contato e vou mandar lá. Obrigada, Carol. Consigo assistir o início? Consegue. Érica, você consegue, porque eu vou terminar a live e vou salvar. E aí vai ficar ali no feed, tá? Daqui a pouquinho você já consegue assistir. Ah, foi a Cris mesmo que perguntou. A Vanessa é uma representante ali, ela é consultora, mas eu vou te passar. Ah, legal, que bom. Eu não vi, não consegui acompanhar o grupo hoje. Obrigada, gente. Beijo e até amanhã. Obrigada, Érica. Deu tempo de ver, que bom. Imagina, Cris. Obrigada, Érica, pelo carinho. Até amanhã, gente. Nossa live às 8. Beijo.